Deus te abençoe, pastor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando na tua vida nessa manhã. Amém? Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando na tua vida essa manhã. Amém? Amém. Amém. Irmãos, é sempre um grande privilégio e poder estar à frente desse púlpito, mas também traz a nós grande temor por estar aqui, por estar falando algo que Deus já falou ao nosso coração, para poder compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de lembrar algo que aconteceu no domingo passado. No domingo passado pela manhã, duas situações foram marcantes para mim ao longo de todo o culto. E a primeira delas foi ouvir o pastor José Carlos, quando recebeu do pastor Wellington a palavra, mencionar algo que eu sempre falo nas pregações. Um servo experimentado, um servo experiente. E hoje, ao final da EBD, no Semeando, do Semeando hoje de manhã, o irmão João estava falando algumas palavras a respeito de uma conversa que ele teve com o pastor José Carlos, falando da experiência, falando do período em que ele foi missionário, e só ratificou em mim aquilo que já existia, que mesmo um servo experiente, um servo provado, experimentado, continua tendo o mesmo temor ao Senhor. Eu sempre costumo falar que todas as vezes que eu estou atrás desse púlpito parece a primeira vez. Isso eu falo com temor e tremor diante de Deus, porque me emociona poder servir ao Senhor e ser instrumento dele, trazendo a palavra dele. E essa foi a primeira das situações. A segunda foi ao final do culto. A equipe de louvor ministrou sobre a igreja o cântico Comunhão. Um cântico que foi escrito em 2007 pelo pastor Kleber Lucas. E a igreja foi tomada naquele momento porque não foi somente um cântico entoado. A atmosfera foi diferente. E eu sentia agora, ao final do momento de louvor, aquela mesma atmosfera, onde os irmãos são chamados ao convite sensível e profundo que cada coração se volte ao que é essencial: viver em unidade, em amor e em verdadeira entrega ao Senhor. O cântico foi inspirado, o cântico Comunhão, é inspirado no Salmo 133, nos seus 3 versículos. E eu gostaria de convidar os irmãos que pudessem abrir as suas Bíblias lá no Salmo 133 e juntos nós pudéssemos ler esses 3 versículos. Salmo 133, os 3 únicos versículos. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler juntos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho, irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor já tem falado aos nossos corações ao longo desse período de louvor, ao longo dessa manhã, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falaste ao meu coração, ó Deus, e pedimos ao Senhor que possa, ó Deus, levar ao coração de cada um dos irmãos aquilo que o Senhor já propôs a mim, ó Deus.
que seja abençoado, ó Deus, que seja dirigido pelo Senhor, que nós sejamos aqui tão somente instrumentos do Senhor para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nos versículos lidos do Salmo, nós percebemos que o povo de Deus experimentou uma bênção transbordante e sagrada, quando se une em um propósito de devoção diante do Senhor. Palavras iniciais do Salmo identificam uma composição poética atribuída ao rei Davi. O Cântico dos Degraus, também conhecido ou chamado como ramagem, ramos ou cânticos de subida. Era uma formação de 20 salmos que eram proferidos, eram cantados enquanto os peregrinos hebreus iam para as festas e subiam aqueles morros. Davi insere esse salmo no cenário histórico do reino unificado de Israel, época em que a adoração ocupava o cerne da identidade nacional. É interessante a gente perceber por que a adoração era tão importante. Porque ela tinha lugar de destaque, porque ela servia para poder unificar. E esse era o propósito maior de Davi. Trazer para si todos aqueles peregrinos que vinham para as festas, para que se juntassem e que pudessem, com um propósito único, estar exaltando o nome do Senhor e com isso fazendo com que aqueles povos estivessem mais próximos. A designação de que o salmo é dedicado a Davi aponta para um fundamento ao rei em unir as tribos, estabelecendo uma monarquia junto à cidade de Jerusalém. A paixão de Davi pela unificação do louvor também se reflete em outros salmos, não somente no Salmo 133. E a gente pode começar a pensar em traçar um paralelo no reinado de Davi na história bíblica, vendo como ele consegue liderar aquele povo e tendo em si um molde de senso coletivo e de pertencimento à identidade de Israel. Acontece uma abertura para que o salmo se torne uma celebração de unidade entre os crentes. No contexto antigo, a unidade não era meramente harmonia, era pessoal. Um vínculo guiado pela fé e liderança nas promessas de Deus. E esse senso de louvor e devoção comunitária que fundamenta todo o Salmo 133. Eis o quão bom é habitarem juntos os irmãos. Demonstra o caráter aprazível, benéfico, de convivência pacífica entre o povo do Senhor. Os hebreus consideravam a união um valor ético, mas também coletivo, refletindo a natureza própria, graciosa de Deus. Viver junto significava mais do que proximidade física, implicava em corações unidos em adoração e propósito. Esse versículo ressalta que a unidade traz benefícios e alegrias reais, uma bondade que Deus deseja para toda a humanidade. Talvez você esteja pensando, questionando, essa realidade é bem diferente da qual nós experimentamos. Nós hoje vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais conectadas à tecnologia e cada vez mais distantes umas das outras. Individualismo tem invadido até mesmo as nossas igrejas. Muitos desejando experimentar o poder de Deus, mas estão negligenciando pilares fundamentais da vida cristã: a comunhão e a adoração. Não existe unidade sem o avivamento, ou não existe avivamento sem unidade. Não existe verdadeira adoração onde há divisão, orgulho, falta de perdão, indiferença. E a Bíblia mostra que Deus se agrada de um povo que vive em comunhão e que o adora de todo o seu coração. Adoração com entrega, comunhão real entre o povo de Deus. O Salmo 133 revela uma verdade extraordinária. E é no ambiente da unidade que Deus ordena a sua bênção. Isso significa que
existem bênçãos que só são liberadas quando o povo de Deus decide caminhar junto. Nessa manhã eu gostaria de dividir com os irmãos 3 princípios que revelam como a comunhão fortalece a igreja e como a adoração atrai a presença de Deus. A primeira delas, a comunhão revela o caráter de Cristo. O texto lá de Atos 2, dos versos 42 ao 47, vai trazer para nós a história do início da igreja primitiva. E ela não era conhecida pelos seus templos suntuosos, não era conhecida pela sua estrutura, pela influência política que existia à época. Ela é conhecida pela maneira como os seus membros viviam. E os irmãos bem lembram. O texto diz que eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, partiam um pão, oravam juntos, compartilhavam seus bens, alegravam-se uns com os outros, e eles entendem a partir disso que ninguém cresce sozinho. Não há como uma igreja crescer individualmente, ou crescer, ou que cada um dos membros da igreja cresça de uma forma, e que isso não venha impactar diretamente no crescimento da igreja como um todo. A gente pensa quando faz os nossos cultos no lar, que a gente está promovendo o crescimento da nossa família, que a gente está promovendo o conhecimento para os nossos filhos, mas isso vai impactar diretamente no crescimento da igreja. Porque os nossos filhos vão crescer vendo os nossos exemplos dentro de casa, vendo as nossas atitudes, e a partir de então vão ter a formação do seu caráter. E a partir de tal, vão seguir os nossos passos. Existem algumas crianças que eu costumo estar olhando as atitudes delas quando estão aqui no coral, ou quando são chamadas pelo pastor Wellington para o culto infantil, e que elas já têm algum reflexo de seus pais. Isso muito me encanta. Saber que, tal como a igreja primitiva, que compartilhavam tudo, que tinham tudo em comum, que cresciam juntas, que buscavam o crescimento, a comunhão e a adoração juntas, e tinham nos seus filhos os próprios reflexos. Eles entenderam que ninguém cresce sozinho. E para crescer, existe renúncia. Temos que renunciar a algumas coisas, ou várias coisas, ou muitas vezes todas as coisas que estão ao nosso redor, para que possamos crescer. Crescimento, comunhão, exige renúncia. Renúncia, muitas das vezes, em ter que perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Em suportar uns aos outros. E o quanto é difícil, porque nós costumamos falar que o casamento é a maior representação dessa condição de suportar um ao outro. Porque quando nós decidimos iniciar um relacionamento com alguém, e que Deus mostra, direciona, a gente começa aquele relacionamento, e pós-relacionamento a gente fica noivo, casa, e a partir do casamento, você vai conviver com uma pessoa que até então você não tinha a convivência diária, que tem hábitos diferentes dos seus, que tem costumes diferentes dos seus, e que você começa a adaptar. E você tem que fazer com que você se acostume, que você renuncie a algumas coisas, que você também, à parte, tem que renunciar a algumas coisas, para que o casamento seja sólido, que seja frutífero, que promova crescimento. Mas a gente esbarra em algumas questões que muitas das vezes amar as diferenças
ou amar os diferentes, se torna muito complicado. E a partir dessas implicações que nós vivemos em amar o que é diferente, ou amar as diferenças, a gente muitas vezes cede e dá espaço ao próprio Satanás, para que ocupe espaço em nossas vidas, em nossas famílias, e promova a divisão. E isso foi assim desde o princípio. No Jardim do Éden, houve a divisão de Deus e o homem. Ele tentou separar. Depois tentou dividir, separar Caim de Abel. Dividiu famílias, dividiu povos. E até hoje, continua tentando promover essa divisão para que haja enfraquecimento e para que reduza-se a comunhão e a adoração em meio ao povo de Deus, em meio à igreja, o corpo de Cristo. Porque ele sabe que a divisão enfraquece aquilo que Deus deseja fortalecer. Jesus declarou em Marcos 3,25 que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. Tal casa não prevalecerá. E nós precisamos estar atentos com as nossas casas, com os nossos relacionamentos, com a nossa igreja, com os nossos relacionamentos na nossa igreja, para que a gente possa permanecer, para que a gente possa se fortalecer, para que a nossa comunhão se estreite. A igreja pode ter até uma boa música, uma excelente estrutura e uma ótima organização. Mas se faltar a comunhão, faltará a manifestação plena da graça de Deus. Se faltar a comunhão, faltará a manifestação plena da graça de Deus em nossas vidas. E isso fará com que nós não tenhamos o crescimento que Cristo quer. Não teremos a comunhão devida. E não conseguiremos dar a Deus a adoração devida. Um segundo ponto, a verdadeira adoração transforma o adorador antes da transformação do ambiente. Eu lembro-me do período que estava fazendo o curso Conhecendo Deus, junto com o pastor Wellington, e nas nossas primeiras reuniões, nós conversamos a respeito da manifestação de Deus. Que Deus está se manifestando ao nosso redor. E que nós precisamos estar atentos à voz dele para entender onde ele está se manifestando, para que a partir dali a gente possa começar a servir, a atuar como ele quer, a cumprir a vontade dele aonde ele nos plantar. O texto de João 4, 23 e 24 fala a respeito da verdadeira adoração. E o texto fala: mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é um desdobramento de uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E nessa conversa há uma mudança de conceito de adoração. Uma mudança de pensamento. Porque aquela mulher discutia com Jesus a respeito de lugares, enquanto Jesus falava para ela de coração. Da mudança de coração. Não uma mudança de lugar que era proposto para adoração, mas uma mudança de adoração. Porque a gente pode entender que podemos adorar onde Jesus nos plantar. E é o que ele quer, o coração sincero. Ela falava de templo. Jesus falava de relacionamento. Percebam, adoração nunca foi tão somente o levantar de mãos. Nunca foi somente pregar. Nunca foi apenas cantar. Tudo isso pode existir sem a verdadeira adoração.
A verdadeira adoração só começa quando o coração se rende totalmente ao Senhor. Quando o adorador reconhece que Deus é digno, independente das circunstâncias a qual ele se encontra. A gente tem alguns exemplos claros de homens e mulheres, personagens que testemunharam, que estiveram louvando a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Jó adorou mesmo depois de perder tudo. Paulo e Silas cantavam enquanto estavam na prisão. Davi adorava tanto no palácio quanto no momento em que esteve na caverna. A adoração verdadeira não depende do ambiente, ela depende da presença de Deus. Quem adora, apenas quando tudo vai bem, ainda não aprendeu o significado verdadeiro da adoração. Às vezes é tão difícil, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos enfrentando problemas, quando não vemos a luz ao final do túnel, estar adorando ao Senhor. Mas esse é o momento de entrega, o momento em que temos a total dependência de Deus e que precisamos continuar adorando. Um terceiro e último ponto. Onde existe comunhão e verdadeira adoração, Deus manifesta a sua glória. O texto de 2 Crônicas, no capítulo 5, dos versos de 11 a 14, quando o templo de Salomão, quando o templo foi dedicado a Salomão, os sacerdotes e os levitas estavam unidos. E hoje pela manhã a gente já teve a oportunidade de ouvir, e o pastor, mais uma vez vou mencionar o pastor Zé Carlos, ele falava a respeito do templo de Salomão, e o texto destaca algo importante. Eles tocavam e cantavam como se fossem uma única voz. Observe, não era apenas música, era unidade, era comunhão, era um único propósito, um só propósito. E quando isso aconteceu, a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer ministrando. A presença de Deus invade o templo. E eles não conseguem mais continuar ministrando. A presença de Deus fez aquele culto cessar. E o culto deixa de ser de homens para ser ministrado pelo próprio Deus. Algo magnífico. A presença de Deus invade o templo e aqueles homens, diante da presença de Deus, se sentem insignificantes diante da condição deles, mas totalmente dependentes de Deus. Uma outra condição acontece em Atos dos Apóstolos, em Atos 2. 120 homens, 120 apóstolos, isso é uma briga teológica, se eram homens, se esses 120 foram tomados por Deus. Mas o que importa para nós é que a presença de Deus invadiu aquele local. E aqueles homens, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, em oração, e vem e desce sobre eles o Espírito Santo. Acontece o avivamento, acontece o retorno a uma vida fervorosa, de arrependimento, que só nasce em ambientes de unidade. Não sei o que nós temos buscado enquanto servos, enquanto famílias, enquanto igreja. Talvez estejamos buscando métodos novos, mirabolantes, e Deus quer agir no simples, pois continua procurando corações unidos e sensíveis.
Existem 3 figuras de linguagem extraordinárias que são representadas pelo Salmo 133. Onde a apresentação da unidade como sendo boa, agradável, e a unidade, por ser boa e agradável, atrai a presença de Deus. Onde existe comunhão, há cura, há restauração, há crescimento espiritual e há poder de Deus manifesto. Onde existe a verdadeira adoração, Deus fala, Deus transforma, Deus salva e Deus derrama a sua glória. Uma igreja, para estar unida, não é o indicativo de uma igreja sem problemas. É uma igreja que decidiu colocar Cristo acima de todas as suas diferenças. Uma igreja que se coloca na dependência de Deus, para que possa estar em comunhão e prestar a Ele a melhor, a verdadeira adoração. Eu gostaria de convidar que você pudesse baixar a tua cabeça agora, nesse momento. Que você pudesse começar a fazer uma análise da sua vida. Não da sua família, não das pessoas que estão ao seu redor, mas da sua vida. Como você tem vivido? Existe alguém que você precisa perdoar? Há alguma barreira que impede a sua comunhão com os irmãos? Sua adoração tem sido apenas exterior ou é fruto de um coração rendido? Deus continua procurando um povo que viva em unidade, que o adore em espírito e em verdade. Quando a comunhão é restaurada e a adoração é sincera, o seu respeito responde com a presença do Senhor, através da sua graça e do seu poder. Como está a tua vida? O que você precisa fazer? Qual entrega você precisa fazer para que você apresente a Deus o que você tem de melhor? Aquilo que Deus plantou no teu coração, para que você testemunhasse, para que você ofertasse como o melhor. Nessa manhã Deus quer que a gente mude a nossa condição. Deus quer restaurar a nossa comunhão, para que a gente possa prestar a Ele uma verdadeira adoração. Que a nossa igreja, que cada um de nós não venha a ser reconhecido apenas pelos cultos que nós realizamos, mas pela comunhão que vivemos e pela adoração que ofertamos ao Senhor. E que assim, como no Salmo 133, o Senhor ordene sobre nós a sua bênção e a vida para sempre. E se eu passar pelo vale, Gostaria de você que ouviu, acharei conforto que entendeu em essa mensagem nessa manhã, amor. você que quer mudar a sua postura de vida diante do Senhor, você que quer reativar a sua comunhão com o Senhor, se você junto comigo pudesse se colocar em pé
juntos nós estivéssemos orando, pedindo a Deus que venha transformar, que venha mudar as nossas vidas, para que possamos prestar a Ele a nossa verdadeira oração. Eu não vou insistir, Deus abençoe. Mas se esse for o propósito do teu coração, mesmo assentado, nós vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer pela tua direção sobre as nossas vidas, agradecer porque o Senhor nos tem. Obrigado, Deus, porque mesmo na condição de servos imperfeitos, Deus, indignos, o Senhor é misericordioso para conosco, Deus. O Senhor não tem olhado para as nossas falhas, para as nossas imperfeições. O Senhor tem sustentado a nossa família, tem sustentado a nossa igreja, Deus, para que nós continuemos avançando, Deus. Pedimos ao Senhor que restaure a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Que o Senhor aperfeiçoe em nós a verdadeira adoração. E que juntos, ó Deus, nós venhamos a prestar ao Senhor o nosso mais sincero louvor. E que esse louvor, ó Deus, ecoe pelas janelas do templo, ó Deus. Que esse louvor, ó Deus, transborde por intermédio das nossas vidas, ó Deus, e possa atingir através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da nossa comunhão com o Senhor, ó Deus. Que nós possamos ser usados onde quer que estejamos, e que seja assim, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.